Capítulo 1. Introdução. O famoso francês. O filósofo do iluminismo Jean-Jacques Rousseau disse: o homem nasceu livre, mas em todo lado, ele está acorrentado. É claro que Rousseau estava falando sobre política e sistemas religiosos quando ele disse isso. No entanto, sua observação é direta sobre como a maioria das pessoas escolhe viver suas vidas. Nascemos livres, mas escolhemos andar acorrentados. Não importa que as correntes sejam invisíveis, seus efeitos ainda são perceptíveis. Deixe que isso se afunde. As pessoas nascem livres porque têm um tremendo poder sobre sua realidade. Mas quando você olha para a maneira como a maioria das pessoas vive suas vidas, é como se elas fossem escravas. Elas têm todas essas linhas imaginárias que elas desenharam para si mesmas. Coisas como quem eles podem e não podem ser, o que eles são e o que eles não são, onde eles podem ir e o que está fora dos limites. Acredite ou não, todos nós moldamos ativamente a nossa realidade. As nossas mentes fazem de nós os mestres da nossa realidade. O fato de que você está tomando este treinamento com uma certa atitude e você foi capaz de comprar este treinamento em primeiro lugar significa que você é um mestre de sua realidade. Não importa se você aceitar isso ou não. Não importa se você está ciente disso ou não. Ainda é a realidade. Na verdade, apenas através das operações diárias de sua mente, você domina e edita sua realidade. Qual é o problema? Bem, a maioria de nós não reivindica esse poder. Vivemos nossas vidas baseadas na obrigação. Isso mesmo. Tentamos ser o tipo de pessoas que nossos pais esperam que sejamos. Tentamos viver nossas vidas com base nas expectativas dos outros. Nós também nos acostumamos a certos costumes. Talvez faça parte da nossa cultura. Talvez faça parte do nosso pequeno grupo. Seja qual for o caso, a menos que decidamos abrir os olhos, fazemos as coisas da mesma maneira que as pessoas com quem convivemos. Os pássaros de uma pena realmente se juntam. Também viramos as costas ao nosso tremendo poder mental para moldar a nossa realidade, mantendo-nos próximos da tradição. Só porque algo foi feito da mesma maneira há centenas de anos não significa necessariamente que você deva fazer o mesmo. Só porque existe tal coisa como a sabedoria convencional não significa que seja o único tipo de sabedoria aplicável a você. Finalmente você está andando por aí usando suas correntes invisíveis por causa dos maus hábitos mentais e físicos. Parece que não importa o quanto você tente mudar as coisas ou mudar as coisas, seus hábitos continuam te puxando para trás. É como se você só precisasse ver ou sentir certas coisas, e você começa a agir de forma quase automática. É muito desencorajador. Faz você se sentir fraco, pequeno e insignificante. O mentalismo ensina-lhe a reorientar a sua energia para que, em vez de estes processos mentais trabalharem contra si, você treine a sua mente para que ela funcione para si. Você só precisa olhar para pessoas muito bem-sucedidas para ver como isso funciona. Você só precisa falar com pessoas muito felizes e perceber que elas estão operando a partir de um lugar totalmente diferente. Você pode conseguir o mesmo. Este treinamento te ajuda através do processo de como o mentalismo pode te ajudar a viver uma vida mais gratificante. Capítulo 2. Remova as cortinas e verá a realidade da sua vida. Underline, 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 underline. Eu não quero misturar metáforas aqui, mas assim como as pessoas podem facilmente viver suas vidas usando algemas invisíveis, nós também podemos viver nossas vidas completamente cercados por cortinas invisíveis. Quando você coloca cortinas em sua casa, você o faz para bloquear a luz. É a sua maneira de regular a iluminação natural que vem através das suas janelas. Você sabia que está fazendo o mesmo com a realidade? No entanto, ao invés de janelas, você tem sua mente, e há certas crenças e práticas que nós temos que bloquear a realidade. No mínimo, isso nos impede de ver as coisas como elas realmente são. A maioria das pessoas são mentalmente preguiçosas. Lá, eu disse isso. Nós realmente somos. Primeiro de tudo, quanto mais velho você fica, mais você assume as coisas.
Agora eu não posso culpá-lo por pensar dessa maneira porque quando você estava crescendo, você tinha que experimentar as coisas em primeira mão e então fazer previsões baseadas nessas experiências ou baseadas no que as pessoas lhe dizem sobre essas experiências. Você tem que passar por esse processo para que você possa aprender o suficiente para ver certos padrões. Conforme você envelhece, você pode confiar com segurança na riqueza de experiências que já teve e mais ou menos fazer certas suposições. Neste ponto, você pensaria que é bastante seguro para você assumir que uma vez que você veja a certeza padrões, então você pode ver o resto do que vai acontecer. Isso faz muito sentido na maioria das situações. Você não quer ficar sentado e esperar que as coisas se desenvolvam completamente. Quando você sabe muito bem que há uma grande chance de que as coisas vão acontecer da maneira que sempre aconteceram. No entanto, isso só pode ir tão longe. Além disso, quando você envelhece, você tende a usar esse poder de suposição em situações onde elas não contam ou pelo menos não devem ser aplicadas. Você pode usar isso com pessoas que você encontra, e isso pode levar a uma demissão muito injusta e até mesmo cruel das pessoas. Lembro-me de uma vez que estive em uma reunião de serviço e um dos caras que deveria fazer uma apresentação apareceu em calções e chinelos. No fundo da minha mente, eu automaticamente assumi que essa pessoa era um preguiçoso. Nem pensar que esse cara é sério. Ele fez sua apresentação e saiu. Eu só aprendi uma semana depois que a pessoa era realmente um multibilionário. Lá se vão as minhas suposições, certo? Acontece que nós precisávamos mais dele do que ele precisava de nós. Ele obviamente não precisava do nosso dinheiro. Eu assumi que desde que ele tinha aquele traje ou falta dele que ele não era profissional ou que ele era algum tipo de perdedor. Você vê como isso funciona? Conforme você envelhece, você precisa de cada vez menos informações para tirar conclusões precipitadas, e isso pode ser muito perigoso. Você pode realmente estar se trancando para fora de uma tremenda quantidade de verdades e oportunidades lá fora. Outra forma de preguiça mental envolve suas expectativas. De certa forma, isso funciona de forma semelhante às suposições. Quando nos encontramos em certas situações, achamos que estamos certos ao esperar certos resultados. Sentimos que de alguma forma temos direito a certas coisas. Este é um problema porque quanto mais direito você tiver a certos resultados, menos provável será que você trabalhe para eles. É menos provável que você tenha uma mente aberta. Você não está procurando um desafio. Você se torna menos flexível. Isso pode levar a uma grande confusão. Infelizmente, a única pessoa que temos de culpar é a nós mesmos. É muito fácil se tornar um prisioneiro das expectativas de alguém. Finalmente, podemos desenvolver um sentido de direito tão incapacitante que não tomamos a iniciativa. Sentimos que o mundo tem de vir até nós. Sentimos que as pessoas têm de nos impressionar, ou têm de dar o primeiro passo ou fazer o esforço. Lamento ser eu a dizer-te isto, mas se estás a tentar fazê-lo neste mundo, vais ter de tomar a iniciativa. Você vai ter que trazer valor à vida de outras pessoas. É não como se eles te devessem fama, riquezas e poder. Você tem que provar a si mesmo. Você tem que estabelecer um histórico. Você tem que desenvolver uma marca. Todos eles tomam a iniciativa. Todas as coisas que descreve acima podem agir como cortinas mentais. Na verdade, quanto mais tempo você se recusar a deixar de lado essas cortinas, mais fácil será para você se sentir preso. Por favor, entenda que você está se sentindo mentalmente preso, não porque alguém tem uma arma apontada à sua cabeça e exige que você seja infeliz e impotente. Em vez disso, você permitiu que essa preguiça mental e todos esses hábitos mentais negativos melhorassem de você, de modo que você basicamente acaba se concentrando nas quantidades tentadas e comprovadas, nas quantidades conhecidas ou nos espaços seguros de sua vida. Tudo o resto está fora dos limites. Você simplesmente não pode ser incomodado com eles. Você prefere se concentrar no que você pensa que sabe. Isto é preguiça mental. Estes agem como cortinas que bloqueiam os desafios saudáveis que você precisa para dominar a realidade. Para descascar as cortinas da sua vida, você precisa fazer uma coisa: fazer um inventário da sua vida. Alguma vez trabalhou para uma loja de retalho?
Quando eu trabalhei para uma farmácia logo após o ensino médio, eu fui contratado como funcionário temporário para fazer o inventário. Eu não sabia que a drogaria típica tinha tanta coisa. Eu vi isso em primeira mão porque eu tinha que contar tudo. Isso é o que é um inventário. Você tem uma prancheta em uma mão e tem uma caneta na outra, e você está olhando através de diferentes categorias e subcategorias de produtos, contando fisicamente esses produtos, selecionando-os. Às vezes, temos que tirar uma caixa e armazenar coisas fora. Em muitos casos, temos que ir para a sala de armazenamento de volta, levar coisas fora das caixas, contá-los, bem como contar e marcar as caixas. Isso é muita contagem, muito rastreamento e muito monitoramento. É assim que funciona um inventário. Você tem que fazer o mesmo com sua vida. Você tem que fazer um inventário da sua vida. Acredite ou não, isso é mais difícil porque em vez de contar coisas como frascos de medicamentos, produtos, embalagens ou envelopes, você vai ter que fazer um inventário das coisas que você supõe ser verdade, o que você espera de certas situações em sua vida. Você tem que se tornar consciente das situações em que você adotar certas mentalidades, e você tem que prestar atenção à sua falta de iniciativa. Isso é um monte de coisas. Isso requer um levantamento mental pesado. Também requer uma tremenda quantidade de honestidade. Vamos enfrentá-lo. Você se sente bem quando alguém diz que você é preguiçoso? Você fica com borboletas no estômago quando alguém diz de tantas maneiras que você está vivendo uma mentira? Claro que não. A maioria das pessoas não quer ouvir esse tipo de coisa, mas esse é exatamente o tipo de conclusão que você obteria se fizesse um inventário honesto de sua vida. Aconteceria, e eu posso garantir isso, que muitas das coisas que você assumiu como uma certa maneira em sua vida são realmente bem diferentes. Elas acabam sendo muito diferentes do que você supõe que elas sejam. Elas podem ser familiares. Você pode nem mesmo pensar conscientemente sobre elas. Mas uma vez que você começa a descascar suas cortinas mentais e começa a trabalhar para ver as coisas pelo que elas são, você pode estar em um choque rude. Capítulo 3. Nossas vidas são intencionais. Underline, 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 underline. Você pode estar pensando que o título deste capítulo é bastante não controverso. Você pode ser perdoado por pensar assim. A maioria das pessoas concordaria com isso. Eu discordo. Sério? Como assim? Bem, se você disser para alguém que está sem sorte e que é lutando para colocar comida na mesa que sua vida é intencional e que de alguma forma ele escolheu essa vida, você pode não ter uma resposta feliz. Na verdade, você pode até levar um soco na cara. Como você se atreve a dizer algo assim? Será que alguém que está lutando, que está enfrentando todos os tipos de problemas como problemas de saúde, problemas legais, divórcio e questões mentais pretende esse tipo de vida? Será que eles realmente escolhem esse tipo de vida? Isso é que é insulto. Não se surpreenda se você tiver esse tipo de reação. No entanto, independentemente de como as pessoas reagem a esta realidade, ela ainda é realidade. Eu sei que é uma pílula difícil de engolir. Você tem que lembrar que uma vez que uma pessoa toma uma determinada decisão e as consequências dessa decisão aparecem, essa pessoa se torna muito criativa em fazer com todo tipo de desculpas, justificações e razões para culpar os outros pelo que aconteceu. Todos nós temos esse gênio interior em nós. No entanto, nada disto, tão doloroso e desagradável como pode ser em muitos níveis, tira o facto de que as nossas vidas são intencionais. Como assim? Nosso mundo interno é a causa de nosso mundo externo. Isso mesmo. Tudo sobre você que outras pessoas podem observar finalmente veio de seus processos mentais internos. Isto pode ser algo tão superficial como seu corte de cabelo, que tipo de roupas você usa, quanto você pesa, sua tez, quão saudável é a sua pele. Isso também explica o tamanho da sua casa, ou se você está alugando ou possuindo. Esta é também a causa do tipo de carro ou meio de transporte que tem. Seu mundo interno também explica quanto dinheiro você tem no banco, quanto respeito as pessoas lhe dão, o tipo de graus que você tem ou não tem, assim por diante. Tudo isso vem de dentro.
Esta é uma questão muito sensível para muitas pessoas, porque uma vez que nós todos concordam que nossas vidas são intencionais por causa de nosso mundo interno produzindo nosso resultado externo, torna-se óbvio que em algum lugar abaixo da linha, algumas pessoas fizeram uma errada escolha. As pessoas não gostam de estar erradas. As pessoas não gostam de ser feitas para sentir que estão sendo culpadas por seus próprios fracassos ou más decisões. Isso é apenas parte da natureza humana. É de se esperar. É definitivamente um grande golpe para o ego. No entanto, independentemente de quanto dói, nada pode tirar o fato de que tudo que as pessoas podem ver de fora de você é um produto de suas escolhas internas. Para conseguir esse carro, você teve que fazer uma escolha. Para conseguir esse emprego que produz uma certa renda que lhe proporciona um certo estilo de vida, você teve que fazer uma escolha ou uma série de escolhas. Para obter esse diploma ou abandonar o ensino médio, você tinha que fazer certas escolhas. Tudo isso é interno e adivinhe? Eles podem ser rastreados aos seus valores. Estes valores não são estabelecidos pelo céu para você. Eles não são herdados de outra pessoa. Eles não são algo que acabou de cair no seu colo. São escolhas. Assim como algumas pessoas podem escolher certos valores que levam a um certo estilo de vida e certos resultados da vida, outras podem escolher outros valores que produzem resultados diferentes. Novamente, isso não é uma notícia bem-vinda para muitas pessoas. As pessoas não gostam de ser confrontadas face a face com esta realidade. Tudo em nossas vidas são escolhas, não me interpretes mal. Às vezes suas respostas a qualquer coisa que o mundo traga em seu caminho são repetidas tão frequentemente que parecem quase automáticas. Não assuma que só porque você pode responder previsivelmente de uma certa maneira quando você detecta certas coisas que este é de alguma forma um comportamento automático. Não se engane pensando que você não tem absolutamente nenhuma escolha quando você toma certas ações. Não. Todos estes hábitos realmente nascem de escolhas. Leva um tempo para desenvolver um novo hábito. Na verdade, de acordo com algumas estimativas, pegar um novo hábito ou quebrá-lo pode levar de 21 a 60 dias. Você tem que repetir o mesmo padrão antes de desenvolver ou quebrar um hábito. O que você está fazendo antes disso? Isso mesmo. Você está escolhendo tomar essas ações. Essas são escolhas. Já que você está fazendo escolhas o tempo todo para produzir certos resultados e consequências, sua vida é intencional. Você pode não aceitar isso. Pode ser desconfortável. Definitivamente não é uma verdade conveniente, mas ainda é a verdade. Abrace este fato. Em vez de viver sua vida em piloto automático, envolva seus braços em torno do conceito de intencionalidade. Domine sua vida ou escreva sua vida sendo o mais intencional possível sobre o que você escolher pensar. Esta é a base do mentalismo. É assim que se edita a realidade. É assim que passas de pensar num determinado resultado a ver, ouvir, tocar, saborear e cheirar esse resultado. Em outras palavras, você transforma ideias em realidade. Você não está apenas esperando e desejando. Você não está apenas pensando, seria bom se certas coisas existissem. Você está realmente agindo. Capítulo 4. Muitos de nós escolhemos ser cegos. Underline, 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 underline. Quem no seu perfeito juízo se cegaria conscientemente? Eu nem consigo pensar em uma pessoa que faria isso. Você tem uma grande vantagem competitiva quando pode ver. Mesmo que você possa ver com apenas um olho, você ainda tem uma enorme vantagem sobre alguém que não tem visão nenhuma. Curiosamente, muitas pessoas escolhem ser cegas em algum nível ou outro. Eu não estou falando sobre ser física ou legalmente cego. Eu estou falando sobre ignorar um poder muito importante que eles têm. Você tem que entender que em qualquer grupo de pessoas, 20% sempre vai ganhar mais dinheiro, ter mais sexo, alcançar melhores resultados, possuir mais coisas. O que você quiser. Independentemente de como você mede o sucesso, esses 20% sempre sairão em topo. Este, afinal de contas, é o princípio de Pareto. Quão grave é esta desigualdade? Bem, você só precisa olhar para o fato de que uma pequena fração da população mundial possui a maior parte da riqueza. Eles não roubaram tudo.
Eles não apontaram uma arma para as cabeças das pessoas e forçá-las a desistir. Mereceram-no. Infelizmente, a grande maioria das pessoas fica a lutar pelos restos. A maioria das pessoas está satisfeita com a luta pelas migalhas que restam dos 20%. Estes 20% ou menos estão plenamente cientes da sua poder. Eles não são cegos ao seu superpoder humano. De que estou a falar? Embora nossas vidas sejam um resultado de nossas escolhas, nós escolhemos ser cegos a esta verdade. Pode parecer banal, pode até parecer senso comum, mas no momento em que você realmente acredita que sua vida é o resultado de suas escolhas, você começaria a pensar, falar e agir de forma diferente. Seja o que for que seja frustrante, mais cedo ou mais tarde você irá embora. É assim que as escolhas são importantes. Infelizmente, muitas pessoas escolhem ficar cegas sobre isso. Elas fazem coisas em piloto automático. Elas não tomam decisões conscientes. É como se eles estivessem passando pelos movimentos da vida. Agora, é fácil entender isso intelectualmente. É até tentador dizer, eu não faço isso, ou eu vou parar de fazer isso. Parabéns, pelo menos você está fazendo algum progresso. Mas aqui está o problema. Isso está embutido na condição humana. Isso mesmo, isso é parte da natureza humana. No final do dia, há duas verdades fundamentais sobre os seres humanos. Em primeiro lugar, temos muito medo da mudança. Podemos falar de um bom jogo sobre como saudamos a mudança e como a inovação e as perturbações são importantes para nós, mas, no fim de contas, habituamo-nos a fazer as coisas de uma certa forma. As nossas ações enquadram-se num determinado padrão. A outra verdade fundamental sobre os seres humanos, independentemente da sua origem e do seu destino, é que tendemos a tomar o caminho da menor resistência. Digamos assim maneira. Se alguém lhe oferecer um prato cheio de delicioso bolo de chocolate alemão ou você pode cavar um buraco por 2 horas seguidas, o que você prefere escolher? Não é preciso ser um cientista foguete para descobrir isso. Nós tomamos o caminho da menor resistência, o que significa que fugimos da dor, desconforto ou inconveniência e corremos para o prazer, conveniência e conveniência. Dadas essas duas verdades sobre a condição humana, é fácil ver por que as pessoas acabam fazendo coisas em piloto automático. Elas acabam por tomar decisões de uma certa forma. Não importa onde estão ou que horas são, eles acabam fazendo exatamente as mesmas coisas. Como você já sabe, nossas vidas são os resultados de nossas escolhas, então nós acabamos a sentir-me preso. Nós acabamos negando o facto de que podemos escolher. Deve ser outra coisa. Não pode ser o fato de que eu escolhi minha vida. Não, não é isso. Isso é muito para tomar. De jeito nenhum. Este é o monólogo interno que a maioria das pessoas joga consigo mesmas. É por isso que elas permanecem cegas ao seu superpoder humano. Seu superpoder humano é a tua capacidade de escolher. Eu sei que é fácil de dizer. É meio que rola da língua. A maioria das pessoas pode intelectualmente aceitar isso, mas elas realmente não aceitam. É como se fosse algo com que todos concordamos, mas depois rapidamente o descontaminamos. Você sempre terá uma escolha. No mínimo, você pode escolher como você responde às coisas que acontecem ao seu redor. Como expliquei vividamente no capítulo anterior sobre o exemplo do edifício em chamas, as escolhas podem ser feitas e desfeitas. Envolva sua mente em torno disso. Pare de escolher ser cego. Capítulo 5. O núcleo do mentalismo. Underline, 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 underline. Como pode o mentalismo ajudá-lo? Como é que este conceito com um nome engraçado te permite viver a vida que sempre quiseste viver? Bem, como o termo implica, o mentalismo é tudo sobre a sua mente. Acredite ou não, sua mente é extremamente poderosa. É o produto metafísico das ações físicas do seu cérebro. Ela existe acima e além do seu cérebro. Não pense que isto é apenas uma coisa física. Não pense que a sua mente é apenas um subproduto dos processos físicos do seu cérebro. É mais do que isso. Mentalismo é tudo sobre ajudar as pessoas a entender como seus pensamentos impactam suas vidas. Com essa compreensão no lugar, o mentalismo ajuda as pessoas a viverem as vidas que querem, ensinando-lhes a mudar a única coisa que podem controlar totalmente neste universo. Deixe-me ser claro,
há uma coisa que você pode controlar completamente: sua mente. O mentalismo ajuda você a viver a vida que você sempre quis viver, ajudando-o a controlar completamente seus pensamentos. Mude seus pensamentos e você mudará a tua vida. Visto desta perspectiva, o mentalismo tem tudo a ver com assumir o controle da sua vida. Se você está de alguma forma infeliz, frustrado ou sentindo-se preso em qualquer área da sua vida, o mentalismo pode ajudar a você a fazer importantes modificações. Mentalismo pode ajudar você a se tornar mais satisfeito, realizado e sim feliz, mas nada disso será possível se você não deixar que o mentalismo o ajude a alcançar uma coisa com a qual você, obviamente, está lutando. Novamente, se você está fazendo este treinamento, isso significa que pelo menos uma parte de sua vida não é exatamente uma cama de rosas. Talvez você tenha muitas áreas da sua vida com as quais você está lutando. Ainda assim, para que o mentalismo o ajude, você tem que estar disposto a se apropriar de sua vida. Isto é crucial. Isto significa que você tem que deixar de culpar outras pessoas ou circunstâncias além do seu controle por qualquer coisa que você esteja lutando. Isto também significa ir além do passado. Eu entendo que você pode ter tido um passado difícil. Talvez você seja um sobrevivente do abuso. Talvez você tenha tomado mais decisões no passado e esteja se sentindo culpado por isso. Talvez haja certas pessoas ao seu redor que criam um ambiente hostil ou tóxico que realmente devora sua autoestima e motivação. Tomar posse significa deixar tudo isso de lado e se concentrar no que você pode controlar. Em última análise, quando toda a poeira se instalou em nossas vidas, há realmente apenas uma coisa que nós controlamos e que são nossos pensamentos. Este é o princípio básico do mentalismo. Controle os seus pensamentos e você controla os seus a vida. Como funciona o mentalismo? Mentalismo é realmente inventado de 5 crenças diferentes. Você tem que acreditar nesses princípios, caso contrário não vai funcionar para você. Aqui estão eles em ordem curta. Princípio #1: todos os estímulos são neutros. Princípio #2: troque seus filtros mentais. Princípio #3: mude seus hábitos mentais. Princípio #4: mude seus hábitos de resposta emocional. Princípio #5: mude sua realidade através de ações mudadas. Todos estes fluem em cada um deles. E são dependentes uns dos outros. Para que o mentalismo crie o tipo de mudança com que tem sonhado na sua vida, tem de acreditar em todos estes princípios e deixar eles trabalham na tua vida. Isto é crucial porque se você não acredita em nenhum destes princípios, então o mentalismo não vai funcionar para você. Afinal de contas, é tudo uma questão de propriedade do pensamento. Infelizmente, se você nega este processo, seria muito difícil para você se apropriar de seus pensamentos, porque no fundo de sua mente, você acredita que isso não funciona, que você está perdendo seu tempo. Isso me leva a um ponto muito importante que pode minar a eficácia do mentalismo. Capítulo 6. Todos os estímulos são neutros. Underline, 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 underline. Acredite ou não, o mundo é neutro. Eu sei que é um pouco difícil de acreditar. Afinal de contas, ele parece que o teu patrão tem tudo para ti. Parece que as pessoas simplesmente não te entendem, então elas dizem e fazem todo tipo de coisas negativas. Às vezes você acorda do lado errado da cama e parece que o mundo inteiro se virou contra você. Mas se você for completamente honesto e olhar para o quadro geral do que está acontecendo e ousar processar tudo além de suas emoções, há apenas uma conclusão: o mundo é neutro. Pode não parecer, mas é assim que funciona. A cada momento, você está captando milhares de sinais. Esses sinais são coisas que você vê, ouve, toca, saboreia e cheira. Em outras palavras, você está usando seus 5 sentidos para captar todos esses dados do mundo. Isto acontece a cada segundo. Agora, deixe-me perguntar-lhe: você está totalmente ciente de todos os sinais que você está captando? Claro que não. Sua mente está apenas zerando em uma fração minúscula dos dados que você poderia prestar atenção. É como se você estivesse olhando para o céu noturno e fizesse zoom em uma esquina. É assim que sua mente funciona. Isso é chamado de percepção. Isto é tudo uma escolha.
Pode parecer habitual porque pode muito bem ter se transformado num hábito, mas começou como uma escolha. Pessoas diferentes com mentalidades, atitudes e crenças diferentes, os sistemas escolhem pegar em coisas diferentes, dependendo das suas experiências e dos seus antecedentes. Por exemplo, se você cresceu em um bairro difícil e você se encontra andando pela rua em um bairro seguro, eu posso garantir que você ainda está recebendo estímulos do mundo externo da mesma forma que você fez no seu antigo bairro. Quando você compara notas com pessoas que cresceram naquele bairro seguro, elas provavelmente estariam prestando atenção a outras coisas. Seu foco principal é a segurança e a sobrevivência. Você vê como isso funciona? Estamos apenas falando de percepção aqui. Não estamos nem mesmo falando em dar significado a esses estímulos percebidos, que é o próximo passo. Você dá significado aos seus estímulos quando você escolhe focar em um certo conjunto de estímulos, você dá sentido a estes factos. Você não só escolheu aquilo de que se conscientizou, como também escolheu o significado desses fatos. Mais uma vez, duas pessoas totalmente diferentes de diferentes estilos de vida podem ter duas interpretações totalmente diferentes do mesmo conjunto de estímulos. Esta é uma escolha. É interessante o suficiente para que você escolha em que conjunto de dados se concentrar e, em seguida, você levá-lo para o próximo nível, interpretando os dados de sua própria maneira, que é definitivamente diferente da forma como a próxima pessoa analisa o mesmo conjunto de dados. Esta é a sua mentalidade. Esta é a sua atitude. Esta é a sua perspectiva. Entenda que você possui essas coisas. Estas não foram bombeadas para o seu cérebro. As pessoas não o forçaram a pensar desta maneira. Em algum lugar abaixo da linha, você escolheu pensar desta maneira. Novamente, pode parecer um hábito. Pode até parecer que é apenas parte da sua personalidade porque você repetidamente faz isso, mas tudo começou como uma escolha. Eu preciso que você continue voltando a esse ponto. Se você acredita que tem uma escolha, então você tem poder sobre sua vida. Assim como você pode escolher fazer certas coisas, você pode escolher parar de fazê-las e fazer outra coisa. Você escolhe sobre o que você pensa. Agora que você deu significado a esses estímulos, então você começa a pensar sobre eles. O que eles significam? Como eles impactam você? Mais importante ainda, como eles se relacionam com a sua narrativa? Por favor, lembre-se que as pessoas andam sempre com um guião de filme pessoal. Não estou falando de um manuscrito físico que eles carregam do ponto A ao ponto B. Estou falando da história pessoal que eles continuam recitando em suas cabeças. Eles continuam dizendo: isso é o que eu sou. Isso é quem eu não sou. Isso é o que aconteceu comigo. Isto é o que eu sou capaz de fazer. É para onde eu vou. Isto é o que eu fiz, assim por diante. Este é o seu roteiro pessoal. Todo mundo tem um. É chamado de sua identidade. Quando você quebra essa identidade, há uma narrativa e depois há um roteiro. Quando você escolhe se tornar consciente de certas coisas ao invés de outras e você escolhe dar a elas um conjunto de significados ao invés de outro, você liga o que você escolhe se lembrar sobre essa experiência particular ao seu script. Espero que fique bem claro que quando você olha para todas essas coisas que estão acontecendo, você está sempre no controle. Você escolhe do que você se torna consciente. Você escolhe o significado que dá aos estímulos que você escolheu para se tornar consciente. Você escolhe o que pensa. São muitas escolhas. Eu sei que parece assustador, especialmente se você sente que não tem escolha. É bastante frustrante perceber isso, dado o fato de que você sente que está preso em algum tipo de filme ruim chamado sua vida. Quero apenas que continuem a concentrar-se nestes diferentes pontos de escolha para realçar o facto de que tem sempre uma escolha. Isso foi verdade no passado. Isto é verdade hoje. Isto continuará a ser verdade no futuro. Você sempre tem uma escolha. É por isso que posso dizer com segurança a próxima conclusão. Chocante, você está sempre no controle. Tudo sobre você, o que você habitualmente pensa, o que você fala e, mais importante, o que você escolhe que você faz, flui de sua escolha de pensamentos. Todos eles fluem da sua mentalidade. Todos eles fluem do filtro mental que você escolheu instalar. Isto é controle. Eu sei que esta não é uma resposta muito popular. Seria ótimo se a felicidade pode vir em algum tipo de cápsula ou iluminação pode ser embalada em algum tipo de comprimido, mas é assim que é.
O mundo é neutro. É a sua mente que lhe dá forma e cor. Sempre voltem para esta realidade. Uma vez que você tem aceitado completamente isto, tudo se torna muito mais fácil. Os outros 4 princípios do mentalismo fluem deste fato. Aceite que os estímulos do mundo são neutros. Se você é capaz de realmente acreditar nisso, então o progresso é possível. Se você não puder, então você vai ficar preso. Você sempre vai voltar para as mentalidades negativas que você tem em relação a você ser algum tipo de vítima. Você tem que acreditar que todos os estímulos são neutros. Sem esta crença fundamental, nenhum progresso é possível com o mentalismo. Capítulo 7. Troque seu filtro mental. Underline, 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 underline. Este capítulo descreve um passo muito importante na prática do mentalismo. Como por mais difícil que possa ser para muitas pessoas, aceitar o fato de que o mundo e seus estímulos são essencialmente neutros é, na verdade, a parte mais fácil. É absolutamente necessário e nenhum progresso pode ser feito se não conseguires ultrapassar esse ponto. Mas, no grande esquema das coisas, essa parte é a mais fácil. Tudo o resto além desse ponto requer uma tremenda quantidade de esforço. Agora eu não estou dizendo que você vai ter que arregaçar as mangas e suar. Isto não é um esforço físico. Em vez disso, isso é algo muito mais difícil. Acredite ou não, é mais fácil para as pessoas fazerem coisas fisicamente do que para elas agirem mentalmente. Quando você faz uma ação mental, você vai enfrentar mais resistência. Por quê? Você estará indo contra o que você normalmente pensa. Você vai ter que confrontar e superar seus problemas mentais. Hábitos. Vais ter de lidar com a tua atitude. É por isso que mudar seu filtro mental é tão difícil para muitas pessoas. Como diz o velho ditado, você pode tirar a criança do país, mas você não pode tirar o país do país. Miúdo. Agora você pode misturar e combinar todos os tipos de coisas para a palavra criança e país, mas você começa a decidir se você vai ter o mesmo resultado. Somos um produto da nossa educação, do nosso ambiente e do nosso passado. Estes trabalham em conjunto com as nossas escolhas para produzir o nosso filtro mental. Por favor, entenda que, dada esta realidade, é muito difícil mudar seu filtro mental. Como é que o seu filtro mental afeta a sua vida? Tudo se resume à interpretação. Já que os estímulos que chegam são essencialmente neutros e escolhemos tomar consciência de certos factos em vez de outros, isto leva a um curto interpretação. Essas interpretações. Os factos são mais susceptíveis de justificar certas interpretações. Se isso não for ruim o suficiente, então olhamos para o que escolhemos para prestar atenção e escolhemos uma das muitas interpretações diferentes. Agora você pode estar pensando neste ponto. É bastante simples. Não, não é. Isso não está acontecendo apenas em sua mente. Não é apenas algo que é fácil de explodir, onde podemos facilmente dizer que todos olham para coisas diferentes de maneiras diferentes e tudo leva ao mesmo lugar de qualquer maneira. Não, não tem. Porque você escolheu interpretar o que você escolhe para prestar atenção como uma certa maneira. Isso leva a estados emocionais. Por favor, entenda que as interpretações nunca são emocionalmente neutras. Há sempre uma carga emocional para eles. Pode não envolver drama. Pode não envolver algum tipo de emoção forte, mas ainda há um componente emocional. Acredite ou não, não se preocupar ou apatia é um estado emocional. Agora que a sua interpretação desencadeou este estado emocional, o que acontece a seguir, enquanto seu estado emocional gosta ou não, e independentemente de você estar ou não ciente disso, impacta como você fala e age. Isso também impacta no que você foca. Quando você começa a falar de uma certa maneira com pessoas, você começa a influenciar as pessoas ao seu redor porque elas o escutam. Mais importante ainda, quando você age de uma certa maneira porque você assume que as coisas são de uma certa maneira. Essas ações não são restritas a você. Este é o ponto em que os teus pensamentos mudam a tua realidade. Vamos esclarecer uma coisa. O mundo não se importa com os teus sentimentos. Realmente não. Ele não poderia se importar menos com suas motivações, intenções, ideias, teorias e tudo mais, se você apenas mantê-los em seu cabeça. Mesmo que você expresse muito emocionalmente, é provável que o mundo ainda não se importe.
Agora há uma boa chance de que você teria um forte impacto se você realmente publicasse essa informação. E isso chamou a atenção de muitas pessoas. Ainda assim, em geral, suas intenções e emoções realmente não impactam o mundo. No entanto, o mundo não pode deixar de se sentar e prestar atenção. Quando você deixa seu estado emocional mudar como você se comporta nesse ponto, você começa a mudar sua realidade, nesse ponto. Suas ações começam a impactar as pessoas e as coisas ao seu redor. Você começa a mudar o seu mundo e o mundo não pode deixar de reagir. É assim que editamos nossa realidade. E tudo começa com nossos pensamentos e filtros mentais. Simplesmente fazendo mudanças-chave em cada passo do processo, você acaba mudando as ações que você toma. Quando você muda suas ações habituais, você muda sua vida. É assim que o mentalismo funciona. É tudo uma questão de tomar posse total de sua mente. Filtro. Escolhendo um filtro de empuxo. Quando você lê certas situações em sua vida, se elas estão acontecendo agora ou se isso aconteceu no passado, sempre entenda que você pode escolher seu filtro. Sempre entenda que há pelo menos um filtro que é fortalecedor. No mínimo, isso não fará com que você se sinta fraco, pequeno, fraco, impotente e passivo. Encontre esse filtro. Leia uma situação de maneira que você permaneça no controle. Você sempre dirá para si mesmo: se eu me sentir negativo, é porque eu escolhi me sentir negativo. Se me sinto pequeno, fraco e impotente, é porque escolhi sentir-me assim. E quanto mais você continua voltando a essa afirmação afirmativa de uma citação, é porque eu escolhi essa citação. Você está fazendo certo. Você está no caminho certo. Por quê? Porque você escolheu tirar suas persianas para a superpotência que você tem. O único poder que você precisa nesta vida é a sua escolha. Seu poder de escolha. Isto é o que molda a realidade de vocês. Isto é o que dá origem a um novíssimo ou universal universo de oportunidades para você mesmo. Você não é o seu passado, mesmo que você tenha 50 anos de idade. Você ainda pode voltar para a escola. Você pode ser requalificado mesmo que tenha sido abusado fisicamente, machucado e espancado no passado. Você ainda pode ter melhores relacionamentos. A escolha é sua. E tudo isso é tudo sua escolha. É por isso que você tem que continuar voltando ao poder da sua escolha. Esta é a realização mais poderosa que você já terá. Use isto como a base de todos os filtros. Vocês escolhem estar conscientes disso e escolhem criar para si mesmos. Capítulo 8. Mude seus hábitos mentais. Underline, 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 underline. Sei que no capítulo 7 fizemos um pouco de trabalho pesado. Acredite em mim. Pessoalmente falando, é realmente muito difícil processar todas as informações do capítulo 7. Ainda assim, é absolutamente necessário. Agora, se você pensava que o capítulo 7 era difícil, o capítulo 8 pode ser um pouco tonto. Como assim? Bem, uma coisa é perceber a importância de nossos filtros mentais e o grande impacto que eles têm sobre como pensamos, falamos, sentimos e agimos. Assumindo o controle de todo o processo. Pode ser muito, muito desafiador. Isso se deve ao fato de que, à medida que envelhecemos, sentimos que realmente só há uma maneira de nos comportarmos. Só há uma maneira de responder ao mundo. Claro, como já mencionei anteriormente, isto é uma ilusão. Você sempre tem uma escolha. De fato, se você desenhar o processo começando com seus pensamentos ou começando com suas percepções até as suas ações, há muitos pontos específicos e distintos onde você pode entrar e assumir o controle da situação. Suas escolhas nestas partes distintas podem mudar drasticamente o resultado de suas ações. Situação. Isso é certo, independentemente de quão aparentemente desesperado, sombrio e negativo estas partes anteriores talvez. Você ainda pode acabar com um final feliz. O problema é que é mais fácil de aceitar isso intelectualmente do que processar isto a um nível emocional. Eles sempre dizem que mesmo as melhores ideias que fazem sentido intelectual para você não vão ajudá-lo na sua vida prática diária, a menos que elas afundem no nível do seu coração. Embora as pessoas odeiem admitir isso quando somos todas criaturas emocionais. Eu sei que isso é especialmente verdade nos Estados Unidos, onde lógica e racionalidade devem ser valores de topo.
Mas a verdade é que, de acordo com um estudo recente, a maioria das pessoas toma decisões impulsivamente. Isso mesmo. Elas deixam que suas emoções levem a melhor quando se trata de suas escolhas, se é comprar um produto, escolhendo uma namorada, escolhendo uma escola, escolhendo um curso, escolhendo uma entrevista de emprego. Você escolhe. Muitas vezes fazemos as coisas de forma impulsiva. Agora, o que é interessante sobre o estudo é que quando as pessoas eram convidadas a explicar suas escolhas, as pessoas davam a todos os participantes tempo para estudar os assuntos. Eles deram todos os tipos de razões aparentemente lógicas e racionais pelas quais chegaram às conclusões que tiraram. Em outras palavras, eles primeiro tomaram a decisão sobre o impulso. E quando encontraram a razão, trouxeram isso à tona porque isso destaca o poder do pensamento automático. Você acha que as pessoas que tomaram essas decisões impulsivas estavam claramente mapeando sua teoria lógica e as diferentes probabilidades de certos resultados ocorrerem com base em sua decisão? Claro que não. Não é assim que a maioria das pessoas decide. Em vez disso, elas deixam que os seus sentimentos levem a melhor sobre eles e isso leva a respostas habituais. Em outras palavras, eles tomaram decisões com base em suas mentes hábitos. Se você quer praticar o mentalismo e deixá-lo levar sua vida para o próximo nível, você tem que mudar seus hábitos mentais. Na verdade, é muito simples. Mudar seus hábitos e você muda sua vida. Não há nada mais básico do que isso. Agora tenha em mente que isso funciona nos dois sentidos. Você pode mudar sua vida para pior ou para melhor. Ainda assim, o mecanismo básico permanece o mesmo. É tudo uma questão de mudar seus hábitos mentais. Como seus hábitos mentais funcionam? Bem, como mencionei em um capítulo anterior, percebemos nossa realidade e os estímulos do mundo como neutros, mas nossos filtros mentais focam em apenas um conjunto de dados, e nós interpretamos esses dados de uma certa maneira. Isto então leva a estados emocionais que desencadear certas coisas que dizemos, sentimos e fazemos. Quando fazemos certas coisas, mudamos o nosso mundo. É assim que nossos hábitos funcionam. Então, quando temos uma maneira habitual de pegar certas coisas do mundo exterior e isso desencadeia uma cadeia de ação previsível, não podemos evitar. Na verdade, quando você chama as pessoas para esta, uma das primeiras coisas que elas vão te dizer é que elas não podem ajudar. Mas esta é quem eu sou. Não, não é. Não é a sua identidade. Isso não está codificado em quem você é. Isto não está ligado à sua identidade intrínseca como uma pessoa, como um ser humano. Isso pode ser mudado. Isto é novamente tudo parte de uma série de escolhas. O fato de que escolhemos estar com o fato de que escolhemos ignorar esses pontos de decisão não os faz desaparecer. Ainda há escolhas. O fato de que este processo parece passar tão rapidamente ou mesmo em um instante mostra o poder dos hábitos mentais. Se você quer mudar sua vida, você tem que mudar seus hábitos mentais. A primeira maneira de fazer isso é desconstruir como os hábitos talvez funcionem. Hábitos desconstruídos. Então, o que é uma ação habitual? Agora não se excite. Novamente, é uma ação previsível ou quase automática. Agora não se entusiasme com a ação. Isso realmente significa mais do que ações físicas. Também pode envolver processos mentais e incitar estados emocionais. Eles não são apenas hábitos físicos, mas também hábitos mentais. Agora, com isso dito, o processo do hábito é dividido em 3 partes. Há o gatilho, a ação habitual e a recompensa. Por exemplo, as pessoas que fumam. As pessoas que têm um hábito de fumar são, na verdade, desencadeadas para chicotear um bastão de câncer e, quando fumam, estão realmente buscando uma recompensa. Por exemplo, muitos fumantes habitualmente se acendem após uma refeição pesada. O facto de terem acabado de comer uma refeição funciona como um gatilho. E quando eles tomam a ação de fumar cigarros, a corrida criada pela nicotina em sua corrente sanguínea devido a uma constrição dos vasos sanguíneos leva a uma corrida mental. Os fumantes interpretam essa pressa mental como algo positivo. É a sua recompensa. Esta realidade física causada pela hipertensão é o que eles estão atirando para. Veja como isso funciona em ti, funciona muito rapidamente. No momento em que você teve uma grande refeição e você era um fumante, você tem esse desejo insano de acender. Como assim? Bem, você detectou o gatilho na parte de trás de sua mente e está pensando naquela pressa legal que você tem depois de fumar.
é uma ótima experiência depois da refeição. Então, você se ilumina e recebe a recompensa, e quanto mais você repete isso, mais a recompensa é associada com o gatilho. Na verdade, ela se torna tão associada que você nem sequer pensa nisso. Você só precisa estar ciente desse gatilho. O mesmo se aplica aos nossos pensamentos. Nossos hábitos mentais requerem pensamentos ou imagens mentais, e quando tomamos ações habituais sobre esses pensamentos, que muitas vezes assumem a forma de interpretação mental ou respostas emocionais, recebemos uma recompensa. A recompensa é sempre a mesma recompensa. Não é um estado emocional. Por exemplo, se você se lembrar de um ex-namorado que costumava te esbofetear ou te bater, a ação mental habitual que muitas pessoas teriam é para dizer que estou tão feliz que essa pessoa não está mais na minha vida. E você começa um estado emocional de alívio porque você está com outra pessoa agora. Não lhe ocorre que esse mesmo padrão exato ainda possa estar presente em seu relacionamento atual. Em vez disso, você apenas se concentra no alívio que essa pessoa que você costumava encontrar e que costumava lhe dar um olho negro e tratá-lo como lixo está fora de sua vida. A recompensa é a sensação de alívio de seguir em frente. Isto é como os hábitos mentais trabalham. A questão-chave é fazer com que seus hábitos mentais funcionem para você ao invés de contra você. Você tem que fazer esta pergunta-chave se você quiser mudar seus hábitos mentais. Vai ser muito difícil fazer com que as pessoas façam mudanças importantes em suas vidas. Se todos nós nos concentrarmos no que e como, também temos que nos concentrar no porquê. E a maneira de fazer isso é perguntar a si mesmo se meus hábitos mentais funcionam para mim. Eles melhoram minha vida? Eles me permitem viver o tipo de vida que eu quero para mim hoje? Eles me fazem mais feliz ou me fazem sentir realizado, completo e satisfeito? Se não, então temos que fazer com que nossos hábitos funcionem para nós. É aqui que se perde muita gente. Porque é fácil seguir até aqui, mas muitas pessoas simplesmente não acreditam. Se você realmente acredita que pode escolher seus pensamentos, então isso deve ser bastante simples. Você pode fazer com que seus hábitos mentais funcionem para você. Antes de chegarmos à boa notícia, a má notícia é que você realmente não pode mudar seus gatilhos e suas recompensas. O gatilho do ex-namorado que é muito abusivo. Você realmente não pode mudar isso. Isso vai acontecer. Essas imagens mentais vão piscar porque essa pessoa esteve na sua vida em algum momento no passado. A não ser, é claro, que você seja atingido na cabeça e desenvolva amnésia. Essas memórias não vão desaparecer. Esta é uma realidade da qual você não pode escapar. Essa pessoa estava na sua vida. Supere isso. Aceite isso. Então esse gatilho não vai desaparecer. O mesmo se aplica a você. O que é necessário aqui é uma sensação de alívio que estás com alguém novo ou que seguiste em frente. Possuir o que os gatilhos e as recompensas vão ser os mesmos. Agora, o que está faltando? Bem, sua ação mental habitual. O ponto aqui é chegar a uma reação diferente ao gatilho mental enquanto reivindica a mesma recompensa. Acredite ou não, existem outras maneiras que você pode obter um bom buzz em vez de fumar um cigarro. Por exemplo, se o seu gatilho é você acordar de manhã e seu instinto normal pode ser de iluminar. Bem, e se você trocar a iluminação para cima com ir para uma caminhada, ou melhor ainda um bom jogo em torno do bloco? Você ainda chegará ao mesmo resultado que é um bom buzz. Mas desta vez o buzz que você começa é causado por endorfinas em vez de nicotina. No entanto, desde que você mudou seu hábito físico de correr em vez de fumar, você começa outros benefícios colaterais. Você perde peso. Você olha melhor. Você bombear mais oxigênio em seu cérebro para que sua força de vontade é melhorada e seu foco mental é reforçada. O conjunto de 9 metros e tudo o que foi preciso é mudar sua ação habitual que desencadeia o mesmo e assim é a recompensa. Entenda como isso funciona porque você tem que fazer o mesmo quando se trata de seus hábitos mentais. Capítulo 9. Mude seus hábitos de resposta emocional. Underline, 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 underline. Esta é provavelmente a parte mais difícil do mentalismo. Você tem que entender que sempre que as emoções humanas são jogadas na mistura, todas as apostas estão fora. Sério.
Como mencionei em um capítulo anterior, as pessoas inventam todos os tipos de justificativas racionais para as decisões que tomaram originalmente por impulso. Imagine isso. As pessoas tomam uma decisão devido a algum tipo de gatilho emocional, mas quando perguntadas sobre isso, elas criam algo que soa razoável. Bem, é assim que muitas pessoas lidam com as emoções. A maioria das pessoas não quer admitir, mas todos nós temos um gatilho. E quando ficamos emocionalmente desencadeados, acabamos respondendo de uma forma muito previsível. Não é incomum para as pessoas pensarem que isso é apenas parte de quem elas são. É muito fácil simplesmente atribuir tudo isso às nossas personalidades, mas não é realmente tudo isso complicado. O que poderia correr mal? Bem, se você deixar suas emoções levarem a melhor sobre você, é fácil voar fora do controle, dizer coisas que você vai eventualmente se arrepender, ou pior ainda, fazer algo que vai prejudicar seus relacionamentos, prejudicar a si mesmo ou colocá-lo em água quente legal. Você pode abrir uma lata de minhocas quando você escolhe deixar suas emoções se aproveitarem de você até onde suas ações vão. Escolha melhores respostas emocionais. Como mencionei anteriormente neste treino, podes mudar a forma como reages aos gatilhos. Isto é crucial para o mentalismo. Você não tem que voar fora do controle. Você não tem que quebrar e chorar. Você não tem que pensar que é o fim do mundo. Você não precisa se sentir pequeno, fraco e impotente. Há outras respostas emocionais lá fora. Dado o contexto, elas podem ser muito melhores. A melhor maneira de fazer isso é ser intencional sobre isso. Pergunte a si mesmo: que estado de espírito eu estou procurando quando se trata de minhas respostas emocionais? Em outras palavras, concentre-se no resultado ao invés de ficar todo envolvido no processo. Aqui estão apenas algumas respostas emocionais positivas comuns aos gatilhos. Uma sensação de estar no controle. Em vez de ficar zangado e depois deixar que essa raiva produza uma reação em cadeia negativa com a pessoa ou pessoas com quem você está chateado, por que não se concentrar em obter o gatilho para produzir uma sensação de estar no controle? Este é um sentimento muito fortalecedor. Acredite em mim, não há nada mais positivo do que encontrando-se no meio de uma multidão onde toda a gente parece ter perdido a cabeça e tu és a única pessoa sensata o suficiente para ver o panorama geral. A probabilidade de resultados positivos nesse cenário em particular é muito maior do que se você se deixasse levar pelo estado emocional negativo de todos os outros. Além disso, quando você tem a sensação de que está no controle, você é capaz de ver o quadro geral e identificar opções que muitas pessoas muitas vezes negligenciam ou rejeitam. Uma sensação de possibilidade. Outra forma de responder emocionalmente aos estímulos é com uma sensação de possibilidade. Em vez de sentir automaticamente que as coisas estão desesperadas, que não há muito que você possa fazer, que você já viu isso antes e que tudo isso leva à quebra de coração, falha e depressão, tente uma sensação de possibilidade. Em outras palavras, em vez de ver a porta fechada, olhe com muita atenção e veja que tipo de portas e janelas a situação se abre. Isso nem sempre é óbvio, mas quando você se concentra em alcançar a resposta emocional de obter uma sensação de possibilidade, você eventualmente se treina para ver oportunidades para as quais a maioria das pessoas está cega. Todas elas estão presas no momento. Muitos deles deixam suas emoções tirar o melhor proveito delas. Mas aqui você está vendo possibilidades, e isso pode levá-lo a melhores resultados. Por quê? Você é exatamente o tipo de pessoa com quem as pessoas gostariam de conversar. Onde todo mundo vê uma vitória perder ou mesmo uma situação de perda-perda, você pode ser a pessoa que pode ser capaz de elaborar juntos uma situação de ganhar-ganhar. De repente, você se torna muito popular. Um sentido de aventura. Muitas pessoas pensam que sempre que se deparam com desafios, é uma fase de julgamento sombria. Eles recebem muito sombrio, muito sério. Alguns ficar muito triste. Bem, se o seu gatilho depressão normalmente provocada ou uma depressão um sentido muito sóbrio de seriedade, por que não o trocar por um sentido de aventura? O problema de ver os desafios como um apelo à concentração concentrada, silenciosa e pesada é que ela suga toda a diversão de superar o desafio.
Você tem que entender que os desafios são simplesmente enigmas. Isso é o que eles são. E a razão pela qual muitas pessoas adoram jogar jogos de puzzle, jogos de trivialidades ou jogos de estratégia é que há um sentido de aventura lá fora. Há muita coisa que é desconhecida, há certas coisas que tu sabes. E basicamente tens de ligar os pontos e dar sentido ao que de outra forma seria uma situação caótica e confusa. Um monte de pessoas automaticamente fugir disso, muitas pessoas encolhem a partir deste, mas é uma sensação muito poderosa quando seu senso de aventura é desencadeado. Em vez de encolher automaticamente para trás, você é o primeiro a arregaçar as mangas e tentar algo novo. Associe estes estados mentais e emocionais com o seu gatilho. Não vai ser fácil no início, mas quanto mais você faz isso, mais você pode virar sua situação ao contrário. Em vez de certos gatilhos que trazem à tona o pior de vocês, permitam que esses gatilhos os coloquem em um estado de fluxo. Capítulo 10. Mude a sua realidade através de ações modificadas. Underline, 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 underline. Como mencionei anteriormente, o mundo não se importa com os teus sentimentos. Só se preocupa com as ações que você toma. Se você pensar sobre isso, isso faz com que todos os porque a maioria das pessoas não são leitores de mente. Além disso, o caminho para o inferno está cheio de boas intenções. Não importa realmente o que está motivando você ou como suas intenções são boas, as pessoas estão procurando o resultado final. O que você realmente fez? Este é o ponto em que a cadeia do mentalismo dá frutos. Anteriormente, muita da ação estava acontecendo entre seus ouvidos e em seu coração. Agora, estes são muito importantes, mas vamos nos tornar reais aqui. Todas as recompensas da vida realmente se resumem ao que você faz. Você pode fazer o trabalho ou não. Você sabe o que faz ou não. Você pode produzir resultados ou não. Esse é o resultado final. E há muito pouco deitado aqui porque é uma situação de preto e branco, se você pensar sobre isso. É ligado ou desligado. É sim ou não. É muito binário. E, infelizmente, as pessoas estão muito contentes para simplesmente passar pela vida pensando que como elas falharam no passado ou estavam infelizes ou não cumpridas no passado, esse padrão vai continuar. Basicamente, eles simplesmente desistiram de si mesmos porque pensam que independentemente do quanto tentam, independentemente do tipo de mudanças que querem fazer, nada parece mudar no que diz respeito às suas ações. O segredo das ações. Acredite ou não, as suas ações são habituais. Você tende a tomar certas decisões devido à forma como habitualmente interpreta seus estímulos e seus estados emocionais. Estes fluem dos hábitos. Todos eles envolvem gatilhos, ação mental habitual e recompensas. Embora possa parecer automático neste ponto, eles ainda foram escolhidos. O fato de que eles se tornaram um hábito agora é porque você continuou escolhendo-os no passado. Você os escolheu inicialmente e continuou repetindo-os. Agora, eles parecem automáticos. Na verdade, eles podem parecer que são apenas parte de quem você é ou estão conectados à sua personalidade. Você pode até pensar que eles são imutáveis ou que eles são tão integrais para quem você é como uma pessoa. Mas estas são apenas desculpas que você dá a si mesmo porque, acredite ou não, você é mais mutável do que dá crédito a si mesmo. Você pode mudar se você realmente quiser. E embora eu entenda que na parte de ação da sequência mentalista, é muito difícil mudar de direção, isso ainda pode ser feito. Idealmente você deve mudar a parte da mentalidade porque é onde você tem mais controle. Essa é a parte que tem menos partes móveis. Quando tenta mudar os seus hábitos ao nível da ação, é como tentar parar um comboio de mercadorias depois de ter ganho velocidade. Não é exatamente impossível, mas também não é fácil. Novamente, eu quero que você envolva sua mente em torno da verdade empoderadora de que suas ações, não importa quão aparentemente conectadas e automáticas elas possam ser, são habituais porque você as escolheu cedo. Concentre-se na sua habilidade de escolher. Mude suas ações habituais e você muda sua vida. Digamos assim, se você está lutando com dinheiro, é porque você tem certos hábitos financeiros.
Você gasta mais do que ganha. Você coloca tudo no seu cartão de crédito? Você compra todo tipo de bugigangas que não precisas mesmo? Você só tem uma pessoa para culpar, e isso é você mesmo. Agora, em vez de se chafurdar em autopiedade ou, pior ainda, pintar-se para ser uma espécie de vítima, mude suas ações habituais. Em vez de remover automaticamente o plástico, você pode querer comer menos. Você pode querer trocar atividades caras por atividades que são gratuitas. Em vez de ir aos filmes, talvez queiras ir correr ou ir ao parque. Eu sei que isso soa muito mundano, pode até parecer básico ou senso comum, mas estes são reais. Estes podem parecer pequenos, mas estes somam até mudanças em seus hábitos e atitudes que mudam o seu comportamento para o melhor. Você tem que criar uma desconexão entre os estados emocionais que você recebe e os hábitos físicos que você toma. Ou você muda seu estado emocional desejado, que leva a melhores ações, ou você muda suas ações físicas apesar de seu estado emocional. Qualquer que seja o caso, algo tem que dar. Você não tem que fazer exatamente as mesmas coisas que antes quando você é acionado. Você pode escolher fazer outra coisa. O segredo para o sucesso. Achas que pessoas com muito sucesso não se zangam? Você acha que elas não ficam tentadas sexualmente? Claro que sim. Eles são seres humanos como você e eu, mas o que os torna bem-sucedidos é que agem com integridade. Integridade realmente significa focar em seus valores e em seu caráter e agir de acordo com eles. Claro, é muito fácil simplesmente tomar este atalho todas as vezes. É fácil fugir de todos os deveres, responsabilidades e obrigações que você tem. Afinal, como já mencionei várias vezes neste treinamento, tomar o caminho da menor resistência é uma parte fundamental da condição humana. Mas as pessoas bem-sucedidas são bem-sucedidas precisamente porque escolheram agir com integridade. Em outras palavras, eles selecionaram o tipo de pessoa que eles querem ser em termos de valores e caráter, e eles deixam suas opções físicas fluir a partir daí. Isso significa que eles não são mais escravos de suas circunstâncias. E não importa como o mundo os esbofeteia, cospe ou maltrata, eles encontram em si mesmos a possibilidade de reagir com classe, dignidade e civilidade. Isso nem sempre é fácil, mas entenda que viver com integridade é muito parecido com trabalhar na academia. Quando você primeiramente bateu os pesos, seus músculos odiaram-no para ele. Parecia um assassinato. Você estava com tanta dor. Mas quando você desafia seus músculos, ficaram mais fortes até chegares a um ponto em que a definição de peso em que está se tornou fácil. Por isso, depois aumentas a escala. Talvez você adicione 10 libras ou 20 libras, e o processo se repete novamente. Cada vez que você escala acima, ainda que dói menos e menos, você se ajusta mais rápido e mais rápido. O mesmo se aplica ao sucesso. Viver com integridade vai parecer muito estranho no início. Você se sentiria como se fosse uma espécie de peixe fora d'água. Mas quanto mais você o mantém, mais você se torna o personagem no qual você se concentrou. Lembre-se, o sucesso é uma escolha, mas está enraizado em hábitos. Capítulo 11. Conclusão. Underline, 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 underline. A vida mentalista não é fácil. Porém, se você quer uma vida de possibilidade e poder, é a vida para você. A melhor parte do mentalismo é que você não precisa de uma máquina especial. Você não precisa de drogas. Você não precisa de terapeutas caros. Você não precisa ir em algum tipo de viagem longa e mística. Em vez disso, você vai em uma jornada dentro de si mesmo e se concentra na sua realidade interior. Ao trabalhar com esta realidade interior, ao invés de criar desculpas para ela e ficar aterrorizado por ela ou varrê-la para debaixo do tapete, o mentalismo permite que você viva uma vida mais poderosa. Quaisquer que sejam as dificuldades e lutas que tenham atualmente, podem ser resolvidas reivindicando o poder de escolha de vocês. Eu não vos desejo nada mais do que o maior contentamento, felicidade e realização.